continuidade à nossa live, né, antes de nós chamarmos a Fernanda, vamos falar um pouquinho da lei. Volta só um pouquinho no slide. Isso. Então, falando aí, por que a gente vai comentar, né, Fábio, sobre os artigos 8º, né, e o 3º. Justamente para introduzir aí o que vocês vão ver de novidade no ensino médio no período noturno. Tá? Então, lá na Lei 14.945, no artigo 8º, tá? 35D, tem lá, os estados manterão na sede cada um de seus municípios pelo menos uma escola de sua rede pública com oferta de ensino médio regular noturno, quando houver demanda manifesta e comprovada para a matrícula de alunos nesse turno. Então, aí, na verdade, é a garantia dos estudantes que precisam estudar no período noturno, né? A gente sabe da necessidade, tem estudante que precisa trabalhar, tem outros compromissos e precisa estudar nesse horário. Então, a gente vai atender, a Fernanda vai explicar como isso vai funcionar a partir de 2025. E no artigo 3º também da lei, né, o ensino médio será ofertado de forma presencial, admitido excepcionalmente ensino mediado por tecnologia. A gente chamou atenção para esses 2 artigos, tá, nessa live, para que vocês entendam o que a Fernanda, a partir de agora, vai comentar, né, sobre as mudanças aí para 2000. Só para a gente iniciar, né, vamos lembrar um pouquinho como que está acontecendo o ensino médio agora, né, no ano de 2024, né, que as aulas são pelo CMSP, o professor transmite as aulas pelo aplicativo, né, e aí a gente tem os estudos orientados, os estudantes realizam os estudos com materiais fornecidos para aprofundamento dessas aulas, né, como que vocês perguntando de atribuição e tudo mais, o mesmo professor com aula atribuída no presencial que ministra essas aulas na expansão pelo aplicativo CMSP. E aí agora eu vou falar um pouquinho de como que vai ser o ensino médio noturno, né? As mudanças aí. 2025, 3.000 horas no noturno, e como que fica? Na primeira série a gente terá 32 aulas no total, sempre 25 aulas no presencial, devido ao tempo de aula, são 45 minutos, a gente vai ter 7 em expansão. Na segunda série, a gente tem 31 aulas, 25 presencial, 6 em expansão. Na terceira série, a gente já vai ter 37 aulas no total, 25 no presencial e 12 em expansão. Tá? Então, esse é o cenário que a gente vai ter para o ano de 2025. E as aulas, claro, né, ensino noturno vai ser ministrada no turno noturno, né, e as expansão assíncronas, acessíveis por uma plataforma digital, que a gente vai apresentar ela um pouquinho aqui e falar um pouquinho como que vai funcionar, por isso que a gente vai utilizar até o termo ensino híbrido aí para o noturno, tá? E aí, para entender um pouquinho como que vai ser a carga horária do professor, que vai dessas aulas em expansão, que a gente chama de professor mediador, como saiu na resolução, né? Para a primeira série do ensino médio, né, ele vai poder constituir ou compor ou ampliar a sua jornada de trabalho com essas aulas de expansão. E aí o professor mediador tem como papel o quê? Apoiar o desenvolvimento das aulas nos componentes curriculares, né? Então, professor de artes na primeira série do ensino médio, ele vai apoiar arte e língua inglesa, porque ele não ministra as aulas, ele apoia essas aulas na plataforma. É um pouquinho diferente, tirando arte e filosofia, que ele tem a disciplina que ele vai ter que ministrar as aulas e tudo mais, colocar atividade. Língua inglesa diretamente pela plataforma, e o professor de filosofia vai ter atribuída 2 para acompanhar os estudantes. Então, além de filosofia, projeto de vida. Então, maravilha, né, Fê? Voltando no primeiro slide, então, voltando no slide anterior, por favor. Né? Então, primeira série do ensino médio noturno, as turmas contarão com 2 professores tutores, né? E eles já estão identificados, mediadores, né? Isso, mediadores, desculpa. Obrigado, Fê. Então, as turmas da primeira série do ensino médio noturno terão 2 mediadores. Isso. Um será o professor de arte e o outro será o professor de filosofia. O professor de arte tem uma aula atribuída presencialmente e ele já terá atribuído também automaticamente para ele a aula de arte que está na expansão e as aulas de língua inglesa, a aula de língua inglesa que está na expansão. E assim também o professor de filosofia, né? Ele tem uma aula presencial no turno. Então, na primeira série, ele vai sendo atribuída essa aula a ele também ficará responsável para cuidar das 2 aulas de projeto de vida e também da aula de filosofia que está na expansão. Então, primeira série tem 2 mediadores.
certo? Certo? Beleza, então agora vamos para a segunda, né? Na segunda-feira a gente já conta com um mediador só, né? E preferencialmente esse mediador a gente fala que seja que tenha aula atribuída já para a turma, para poder envolver, conhecer, ter esse engajamento com a turma, para entender eles fora da sala, né, pela plataforma. E aí a gente tem por área de conhecimento, que é ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Então, ele vai acompanhar os componentes de língua inglesa, projeto de vida, empreendedorismo e programação. Se for o itinerário de linguagem, ciências humanas e sociais aplicadas, ele já vai acompanhar o componente de língua inglesa, projeto de vida, liderança e oratória. É isso, né, Fábio? É isso, perfeito. Então, segunda série tem um professor mediador e ele vai cuidar de todas as aulas da expansão, né? Se for Isso. de exatas, ele cuida das aulas, porque a maioria das aulas em expansão são do itinerário, né? Então, por isso que se for de exatas, é um professor preferencialmente da área de ciência da natureza ou matemática, né? E se o itinerário daquela turma for de humanas, será um professor preferencialmente de ciências humanas ou de linguagem, quem vai cuidar dessas aulas. Acho que é importante, né, Fê, a gente lembrar que é preferencialmente um professor que tem a aula presencial lá com a turma, né? Ele tem aquela aula presencial, então preferencialmente esse professor da turma será será um professor mediador daquela turma. Já tem um envolvimento, já conhece os alunos, acaba sendo um facilitador, né? Agora, na terceira série do médio, né, a gente já vai ter 2 professores mediadores para apoiar os estudantes. Aí, como fica também por divisão de itinerário formativo, um mediador para acompanhar os componentes de língua inglesa, projeto de vida e empreendedorismo, e um outro para acompanhar programação, biotecnologia e química aplicada. Isso dentro do itinerário de matemática e ciências da natureza. No itinerário de língua portuguesa, pode mudar, por favor. De língua portuguesa, já vamos ter 2 mediadores também. Um que vai cuidar de língua portuguesa, projeto de vida e oratória, e outro que vai acompanhar arte e mídias digitais, geopolítica, filosofia e sociedade moderna. Como o Fábio falou, preferencialmente da turma, preferencialmente do itinerário, que seja da área de linguagens ou de exatas. Então, a gente fica com essas preferencialmente, né, Fábio? É isso aí, né? Porque aí esse professor consegue apoiar melhor os estudantes, né? Ele já conhece a turma, conhece os estudantes, né? A gente vai falar um pouquinho mais do que da expectativa do professor mediador, mas acho que a principal mudança está essa, né? Então ele não mais vai gravar a aula lá no centro de mídia, né? E ofertar essas aulas como a gente vinha fazendo antes. A gente vai daqui a pouquinho falar um pouco da plataforma que vai ser usada para mediar esse conhecimento, né? Mas esse professor aí agora, ele vai ter, o professor da turma, vai ter essa função aí de mediar, estimular o estudante. A gente vai falar um pouquinho agora sobre as características dele, né? Vamos sim. E aí a gente fala um pouquinho da organização, né? Para a equipe gestora, né? Ela organiza os horários de atuação do professor, né? Visando sempre o apoio ao estudante. Claro que se conseguir dentro do período noturno, sempre é melhor, porque o professor vai estar acompanhando, se for da turma, como a gente falou, melhor ainda, né? Qual que é a função desse professor, né? Não é ministrar aulas, né? Ele está para apoiar os estudantes, para eles avançarem no percurso, né? Oferecendo suporte, orientação, o mediador mesmo, né? É para mediar entre o conhecimento e a plataforma, né? Ele pode atuar até em 5 turmas diferentes, e, como a gente falou, as aulas podem ser atribuídas a outros docentes se necessário, mas tem as premissas que a gente colocou, que se for da turma, da área de conhecimento, são as premissas que a gente coloca ali como preferencialmente. Muito bem. Acho que alguns têm questionado até aqui, né? É a respeito da necessidade da aula em expansão, né? E aí acho que a gente precisa entender, alguns, né, que talvez precisam lembrar que o estudante no ensino médio noturno também precisa cumprir 3.000 horas de carga horária no ensino médio. Então, isso não cabe no ensino noturno, né? Mesmo, talvez algumas escolas poderiam começar um pouco mais cedo o turno noturno, mas não é a realidade da grande maioria dos estudantes que estudam noturno, que são na grande maioria estudantes trabalhadores, né?
Então, noturno não cabe as 3.000 horas. Então, parte dessa carga horária é ofertada fora do turno, no que a gente está chamando de aulas em expansão. Esse termo foi criado lá pela Deliberação 3 de 2018, né, que falou da expansão da carga horária do noturno para 2022, então a gente está usando aqui o mesmo termo, né? Então, essas aulas que não cabem noturno é direito do estudante de cursá-las também, mas ele não consegue cursá-las presencialmente, né? Ele é um estudante noturno, ele em geral é trabalhador, ele não consegue ir até a escola para cursar esses componentes que talvez ficariam aí fora do horário. Então, talvez realmente, né, não seria a forma mais adequada de atender esse estudante, mas ele tem direito às 3.000 horas, e aí a forma como ela vai ser ofertada é nessa forma híbrida, né? Então, parte da aula será ofertada de maneira híbrida, será ofertada numa plataforma online, e esse estudante vai acessar essa plataforma online para ter um conteúdo autoinstrucional. A gente vai falar um pouquinho sobre a plataforma daqui a pouquinho, mas o professor também ele não vai, né, exceto os da primeira série, ele não vai precisar postar conteúdo, né? O conteúdo vai ser feito todo aqui pela secretaria, né? É um conteúdo que está espelhando o conteúdo do presencial, né? Então, pensando aqui nos itinerários, né? Então, ele tem os alunos que estão cursando na manhã, ele tem as aulas do material digital. Então, as aulas que eles vão cursar no noturno será uma aula espelhada desse material digital, né? Então, será a mesma aula, mas transformada no ambiente digital. Então, para garantir esse direito do estudante, ele vai precisar cursar parte da carga horária dele no ambiente virtual. Aí, acho que um dos questionamentos aqui, né, Fê, o que é exatamente esse acompanhamento, né? O que esse professor vai precisar fazer, né? A gente vai entrar nos detalhes daqui a pouquinho, né? A gente já vai falar, explicar para vocês direitinho, tá? Então, a escolha do mediador, preferencialmente, mais a gente repetindo, né, que seja selecionado entre os professores da própria turma, para maior engajamento, por ele conhecer a turma, já saber dos alunos, das dificuldades e tudo mais. Então, preferencialmente, né? E aí, a gente sabe que existe algumas turmas que não têm acesso à internet, principalmente das modalidades indígenas e quilombolas, e elas continuam com o formato de expansão já utilizado atualmente, tá? Eles não vão conseguir usar as plataformas neste momento, mas nada impede que mais para frente a gente consiga atendê-los também. E aí, né, o objetivo principal proporcionar uma aprendizagem flexível, interativa e alinhada com o material digital. Como o Fábio falou, sempre vai estar conversando com o material digital, com o conteúdo, então vai ser cursos autoinstrucionais que permite que os estudantes aprenda no seu ritmo, de forma independente, a integração com a Secretaria Digital, com a sede, né? Um acesso simplificado, a inteligência artificial vai ser utilizada a nosso favor para dar um suporte, um feedback para o acadêmico aí, fazer uma análise de desempenho. Então, a plataforma vai ter essas características facilitadoras aí. E acho que é interessante destacar, né, que o conteúdo ele é autoinstrucional. Então, a ideia é que o estudante tenha um estudo independente, que ele consiga estudar no ritmo dele, no tempo dele, né? E o professor também não precisará fazer o lançamento na sede das atividades ou do desempenho do estudante que ele desenvolveu na plataforma. Então, a ideia é que o rendimento do estudante, né, o rendimento do estudante obtido na plataforma online seja transferido automaticamente para a sede e o professor não precisa fazer esses lançamentos. Então, mas ele, no final, ele vai talvez poder apoiar o estudante, talvez até corrigir alguma nota, né? Como hoje tem na sede disponível, o professor ele consegue alterar. Na hora de fazer o fechamento do estudante, ele consegue fazer uma alteração e ele vai poder fazer isso também. Fernanda, acho que uma pergunta mencionada aqui, eu não sei se passou, eu que me distraí aqui, se a gente falou de onde o professor cumpre essa carga horária, né? Porque a gente destacou que para o professor cuidar dessas aulas em expansão, vai ser atribuído a ele 2 aulas. Aí o cumprimento dessas 2 aulas, né? Não sei se passou por algo. A gente falou que fica por conta da gestão essa organização, mas que preferencialmente ocorra durante o período noturno, né, Fábio? Que os alunos vão estar lá,
e aí fica mais fácil também para esse acesso. Mas aí fica por conta da organização da escola, a gente Até precisa para questão de engajamento, de né? engajamento, Que aí o exatamente. professor vai lá conversar com os alunos, né, os estudantes. Ah, fulano, por que você não fez atividade? Porque ele vai poder fazer esse monitoramento, esse acompanhamento do estudante. Então, vai lá dar um puxãozinho de orelha no estudante que não tiver com as atividades em dia. Então, é importante, né, essa questão de ser o professor da turma para ter essa proximidade, assim como ocorre com os professores da tutoria nas escolas do programa Ensino Integral. Isso é interessante também. Que aí talvez a gestão pode organizar um horário para que os tutor, né, os professores mediadores estejam disponíveis talvez um pouco antes da entrada dos estudantes, né, numa aula anterior, Sim. se assim a gestão entender que atende melhor, né, ela pode organizar o horário. Talvez na realidade daquele município, daquela região, possa ter ter no final da tarde ou no início da tarde, mas a gente deixou preferencialmente no noturno, né, mas a gente entende que a gestão, quem está ali com aquela turma, que conhece aquela turma, talvez consiga organizar melhor aí o horário para esse professor. O fato é que ele será cumprido presencialmente. E aí o gestor pode organizar melhor o horário, né? Então a resolução trouxe isso, né? O preferencial é a escolha do gestor, mas o cumprimento da carga horária é presencial. Essas duas aulas são cumpridas presencialmente na escola. Então acho que alguns questionamentos que eu tinha trazido aqui eram um pouco sobre isso, né? E isso é só para o ensino noturno. A gente O está falando de mediador, ensino noturno, né? O professor mediador vai ter somente no ensino noturno. isso. Tá? EJA, peço que aguardem um minutinho não, né? Que acho que veio aí algumas informações a respeito de como vai ser, se haverá novidades. Por enquanto segue sem novidades, né? Sim. Mesmo porque ele tem vocal na expansão, né? Por enquanto são segue. duas aulas, Isso. ou três, né? Por enquanto segue sem alterações pro EJA, mas estamos ainda em novembro, né? Qualquer coisa, o time já vem aqui anunciar algumas mudanças aí, né? Se puder avançar nas discussões. Tudo isso lembrando que a gente está falando do noturno para mostrar como cumprir as 3.000 horas, né? Exatamente. Agora, bom, então a ideia é que o professor não faça lançamentos na sede, que a plataforma faça isso automaticamente, então o rendimento do estudante lá seja transferido automaticamente para a sede. Presença, o professor também não precisa falar, porque ele não vai estar fazendo esses lançamentos lá na sede, mesmo porque é assíncrono, né? No ensino híbrido que está sendo proposto, ele é assíncrono, então o estudante talvez em outro horário, no outro dia, o estudante faça as atividades, então a própria plataforma vai fazer esse conto e fazer os lançamentos de frequência e dos dados das atividades dos estudantes, as notas das atividades dos estudantes na sede. E aí, na hora do fechamento, o professor vai ter acesso a esses fechamentos, né? O mediador vai ter acesso a esses fechamentos. Ele vai poder acompanhar os fóruns, né? Ele vai poder estimular os estudantes, ele vai ter emissão de relatório para que ele possa saber que estudante fez, que estudante não fez, como é que está o engajamento dos estudantes, para que ele possa, assim, atuar mais precisamente lá na turma, né? Então, se for um professor da turma, por isso que é preferencialmente o professor da turma, ele talvez ali durante a aula consiga até motivar esse estudante. Se ele não um facilitador, né? Isso. Porque ele já conhece, já está lá no dia a dia, vai conseguir acompanhar tanto pela plataforma quanto presencialmente, vai poder falar, olha, fulano, você fez, você não fez, o que está acontecendo, está precisando de ajuda, está com dificuldade. Exato. Então são coisas que dá para acontecer simultaneamente. Na primeira série tem a diferença que o professor de arte e o professor de filosofia, no conteúdo dele que está online, a professora de arte, por exemplo, ela vai poder atividades e corrigir as atividades no ambiente online. O professor de filosofia da primeira série também, ele vai poder postar e revisar, corrigir outras interações no ambiente online, ok? Então, o professor de arte e filosofia conseguirão fazer isso. Os mediadores da segunda e terceira série não conseguirão fazer isso. Eles apenas terão acesso aos relatórios e aos fóruns para poder motivar e engajar estudantes. Eles não vão postar atividade. Para todos esses casos, será importado para a sede os rendimentos do estudante. Então, aí o professor vai olhar na hora de fazer o fechamento os rendimentos dos estudantes e poder avaliar aí como é que